E aí, pessoal, tudo bem? Então, fala aqui novamente é o Davi. Nós vamos para mais uma aula de inglês aqui do ENA, aula de número 11 da apostila 3, certo? Nós não vamos fazer a aula 10 nesse momento porque a aula 10 ela se remete mais à questão do vestibular da UES, né? E o foco do ENA é o Enem. Então, em outro momento, nós vamos fazer uma aula com questões, resolução de questões, possivelmente online. Então, eu vou tentar misturar questões tanto do Enem e colocar algumas do vestibular da UES, para que essa aula não seja totalmente excluída, mas ela vai aparecer em outro momento, certo? Então, por isso nós estamos indo para a aula 11 da apostila 3. E o que é que nós vamos falar na aula 11 da apostila 3, né? Sobre verbos anômalos, certo? Mas antes, vamos àquela nossa frase. Ela diz assim, de Gandhi, né? Ele fala: You must be the change you wish to see in the world. Então, você deve ser a mudança que você quer ver no mundo. Então, que nós possamos fazer a mudança, né? Então, mudemos nossos hábitos, com certeza para melhor, para que nós possamos também assim mudar o mundo. E tem até relação com a nossa aula, porque sobre o must que nós vamos falar também sobre os verbos anômalos, certo? Então, nós vamos ver o que são verbos auxiliares e verbos comuns, a definição de verbos anômalos, exemplos desses verbos e bem como esses verbos em seus usos, né? E, como de praxe, realizar os exercícios de fixação. Lembrando que é importante que vocês façam os exercícios propostos, né? Que são, depois de fixação, tem os propostos que vocês possam fazer para realmente praticarem e fixarem o conteúdo, certo? Começando com verbos auxiliares. O que são esses verbos auxiliares? Pelo nome, nós já percebemos que ele vai ajudar em algo, ele vai auxiliar. Então, não é um verbo principal, né? Na oração, nós temos um verbo principal, que, como o nome diz, ele vai reger toda aquela oração. E temos verbos auxiliares. Então, o que seriam esses verbos auxiliares? Eles vão auxiliar o verbo principal, como eu falei. Só que os verbos auxiliares, eles podem aparecer isolados na oração e também podem atuar como verbos comuns, que em inglês são chamados de ordinary verbs. Então, verbos comuns. Quais são esses verbos auxiliares, né? Então, é o verbo to be, to do e to have. Então, to be, ser ou estar, to do, fazer, e to have, que é ter. Entre outras coisas, como na aula passada nós falamos que o have pode adquirir significado de tomar, de beber, de comer, né? A depender do contexto, quando vai de ordenar, né? No caso de pedir, fazer um pedido em um restaurante. Mas nesse caso, ele pode ser esses verbos comuns, né? O be, do e have, podem aparecer isolados na oração ou podem agir como verbo principal. Então, a característica dos verbos auxiliares, que são esses três, é que eles auxiliam o verbo, eles podem aparecer isolados na oração ou podem atuar como verbos comuns, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês exemplos desses verbos em contexto, nas formas que eles podem aparecer. Então, eu falei que eles podem ser auxiliares, que é o papel que a gente está falando aqui do lado, né, direito. Então, as auxiliary verbs, né, como verbos auxiliares. Então, eles vão ajudar outros verbos. No caso da primeira frase, ele fala assim: Susan is eating many apples. Então, o is não é o verbo principal. Ele está auxiliando o verbo eat, que é comer, que está no gerúndio, né? Eating, comendo. Então, ele auxilia o verbo a dar sentido à frase. Então, ele está falando que Susan está comendo muitas maçãs. Então, o is, no caso, ele não é um verbo principal e ele é apenas auxiliar nesse caso. Outro exemplo: I do not watch TV. Então, eu não assisto televisão. Esse do, ele, na maioria das vezes, ele vai vir contraído, né? Então, fala I don't watch TV. Don't, ele vai vir contraído, mas ele, nesse caso, ele está auxiliando a negação do verbo watch, né? Que em inglês é necessário utilizar o do not para fazer a negativa nessa frase afirmativa. Aliás, nessa sentença
é utilizado do, certo? Geralmente contraído. E nós temos o outro exemplo, que já é um exemplo bem mais complexo. We have been already in China. We have been already in China. Então, nós já estivemos na China. Então, o have, ele não está dando o sentido de ter, nem de estar, nem de ter, nem de comer, nem de beber, nem de pedir. Ele está sendo auxiliar para o verbo que indica aí a questão de eu já ter ido na China, beleza? Então, esses verbos auxiliares podem agir como auxiliares em si, né, que é o be, o do, you have. E eles também podem agir como ordinary verbs, que são verbos comuns. Por exemplo, I am a student. Eu sou um estudante. O am, né, que é o verbo to be conjugado, ele está indicando, ele não tem mais nenhum outro verbo com ele, então ele não está auxiliando ninguém. Ele é o verbo principal dessa oração. Outro exemplo, they do the activities. Eles fazem as atividades. O do, ele não está junto com not, ele não está junto com nenhum outro verbo, então ele não está auxiliando, ele é o verbo principal da oração. Outro exemplo, Simon and Chris have a dog. Então, o have, ele não tem nenhum outro verbo junto dele, então ele está como um verbo comum, ou seja, um verbo principal. Então, Simon e Chris têm um cachorro. Então, é a sua forma comum desse verbo auxiliar, certo? Mas agora, o que são verbos anômalos? Eu vi que os auxiliares, eles vão auxiliar os verbos principais ou podem aparecer isolados na oração, certo? E os verbos anômalos que eu coloquei aqui embaixo? What about them? E eles? E sobre eles? O que a gente tem a falar? Esses verbos anômalos, eles são também verbos auxiliares, né? Então eles vão auxiliar o verbo principal. A diferença é que eles não podem aparecer isolados. Eles não vão dar o sentido de ordinary verbs, ou seja, de verbos comuns, se eles estiverem isolados. Diferentemente dos verbos auxiliares que nós falamos, do be, do, have. Então, os anômalos, eles auxiliam o verbo principal, não podem aparecer isolados, e eles não necessitam do to entre eles e o verbo principal. E é o que a gente vai falar, eu vou explicar isso melhor quando tiver os exemplos. Isso, eu coloquei um asterisco no não porque é uma exceção, porque tem o verbo ought to, que ele necessita do to, porque já é da estrutura dele, né? Você adaptou à estrutura dele, então é imprescindível que tenha esse to. Só nesse caso, os outros não precisam do to. E eles são sempre seguidos por um verbo. Então, os verbos anômalos, eles auxiliam o verbo principal, não podem aparecer isolados, diferentemente dos auxiliares be, do e have. Eles não necessitam do to entre eles e o verbo principal e são sempre seguidos por um verbo, certo? Então, os exemplos de verbos anômalos são can, could, que é pode, né, poder, poderia, might, may, must, ought to, shall, should, will, would. Então, esses são todos os verbos anômalos, certo? Nós vamos agora ver exemplos que tem na apostila de vocês e tentar entender o que eles podem expressar numa frase, certo? Então, vamos ver os verbos anômalos e os seus usos. Primeiro aqui com dois pares de verbos anômalos, né, que também em inglês são chamados de modal verbs, né, que são verbos modais. É outra nomenclatura para eles. Temos o primeiro, que é o can. Uma questão interessante é que o can, essa palavra can, quando ele não é verbo, can quer dizer latinha, é uma lata, né? Então, uma lata de cerveja, né, no caso seria uma lata de cerveja seria a beer can, então uma latinha de cerveja. Então can isoladamente quer dizer lata, mas no caso como verbo ele quer dizer o quê? Ele pode expressar habilidade, possibilidade ou isso, né? Uma habilidade ou uma possibilidade. No primeiro exemplo tem assim: they can control their own budgets. Então ele está expressando que uma habilidade. Então quando eu uso can, eu quero dizer que eu sei fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sei falar espanhol. Então eu vou dizer I can speak Spanish. I can speak Spanish. Então
ele dá essa ideia de habilidade, mas também de possibilidade, né? Por exemplo, o exemplo assim, can I smoke here? Can I smoke here? Então, eu posso fumar aqui? Então, ele pede permissão. O can, ele é utilizado principalmente mais informal, mas quando eu vou fazer uma permissão ou algum pedido, como no quarto exemplo, né? Can you help me? Can you help me? Então, você pode me ajudar? Então, ele vai expressar ideias, né? De habilidade, possibilidade. Quando ele está na negativa, ele vai ser o contrário, né? Que vai ser uma coisa, eu não vou ser inapto àquela coisa. Não, vai indicar uma impossibilidade, como we can't fix it. Então, nós não conseguimos consertar, certo? Então, pedir permissão ou fazer pedidos, nós utilizamos o can, que é usado tanto informal como formalmente, mas principalmente no meio informal. O próximo é o could, que traduzido seria poderia, né? O can seria o posso, pode, e o could seria poderia, né? Uma coisa assim mais polida, mais educada de se perguntar. Então, eu posso também pedir por permissão, fazer alguma pergunta, dar uma sugestão, a possibilidade futura ou uma habilidade no passado. Então, o could é o passado de can. Então, se eu diz assim que eu sei falar espanhol, eu digo I can speak Spanish. Mas eu sabia, se eu diz que eu quero dizer eu sabia falar espanhol, né? Eu tinha a habilidade de falar espanhol. Então, eu vou dizer I could speak Spanish. Então, eu poderia, eu era capaz de falar espanhol. Então, é uma habilidade no passado. Então, os exemplos. Could I borrow your dictionary? Então, eu posso pegar emprestado seu dicionário. Então, eu estou pedindo permissão. Could you say it again more slowly? Eu estou fazendo uma pergunta, estou fazendo um pedido, né? Então, você poderia falar isso, né? Poderia dizer isso mais lentamente. Ou dar uma sugestão, por exemplo, we could try to fix it ourselves. Então, nós poderíamos consertar isso nós mesmos. Ou uma possibilidade futura, né? I think we could have another Gulf War. Eu acho que nós poderíamos ter uma nova guerra do Golfo. Ou uma habilidade no passado, por exemplo, he gave up his old job so he could work for us. Então, ele largou o emprego antigo para que ele pudesse trabalhar com a gente, trabalhar para a gente, certo? Então, he could work for us, para que ele pudesse, né? Lá no caso aí no passado. O may, ele também é um verbo anômalo, um modal verb, né? Um verbo modal, que ele é mais polido, né? Que eu digo mais formal. Então, eu vou pedir por permissão e usar para futuras possibilidades futuras. Então, primeiro exemplo. May I have another cup of coffee? Então, eu posso tomar uma outra xícara de café. Então, um pedido mais formal, né? Mais uma vez tem o have aí na jogada, que ele pode significar não ter, né? Mas eu posso, até pode ser o ter no caso, né? Eu posso ter uma outra xícara de café, você pode me servir uma outra xícara de café, tá certo? Então o may, ele é mais formal. Mas também indica uma possibilidade futura, por exemplo, China may become a major economic power. Então, a China pode vir a ser uma das maiores economias, né, do mundo, né, digamos assim. E o might, ele também, na maioria dos casos, ele pode ser substituído pelo may, né? O may e o might podem ser substituíveis. Mas ele traz que o might é mais usado para present possibility, ou seja, uma possibilidade presente, ou uma possibilidade futura. Por exemplo, we'd better phone tomorrow. They might be eating their dinner now. Então, era melhor que nós ligássemos amanhã, porque eles devem estar jantando agora. Então, might é uma possibilidade presente que está acontecendo. Eles podem estar jantando nesse momento. Ou uma possibilidade futura também. Por exemplo, they might give us a 10% discount. Então, eles
poderiam nos dar, né, eles podem nos dar 10% de desconto. Então, eles poderão nos dar, então, uma certa possibilidade futura. Então, nós vemos que os verbos anômalos, né, os modal verbs, primeiramente são esses 4 e seus usos. Agora, outros usos também é o must, o ought to, shall e should. O must, ele é utilizado para uma necessidade, uma obrigação ou uma proibição. No primeiro exemplo nós temos we must say goodbye now. Então nós devemos dizer tchau agora, né? É uma necessidade, uma obrigação. Ou então uma proibição. Geralmente é visto numa proibição. Então, você não deve fazer aquilo, você não deve fazer isso. Eles utilizam para esses casos de proibição o must. Então, nesse exemplo tem they mustn't disrupt the work more than necessary. They mustn't disrupt the work more than necessary. Então, uma proibição, né? Eles não devem interromper o trabalho mais do que o necessário. Seria esse exemplo aí de proibição. Outro modal verb, né? O verbo anômalo, é o ought to. A pronúncia, né? Ought to. Esse, como eu falei, é o único que vai necessitar do to depois do verbo. Né? Desse verbo anômalo, o único que necessita do to é o ought to, porque já faz parte da construção dele. E ele vai nos dizer o que, saying what's right or correct, né? Dizer o que está certo ou correto. A verdade é que não há uma diferença muito grande entre o must e o ought to. A diferença é que, atualmente, o ought to ele tá caindo mais em desuso, né? Então é uma coisa mais arcaica, digamos assim, mas eles são praticamente substituíveis, né? Eu posso utilizar tanto um como o outro, mas preferencialmente eles utilizam mais o must atualmente. Então o exemplo seria we ought to employ a professional writer. Então nós deveríamos contratar um escritor profissional, certo? Outro verbo anômalo é o shall. Shall, como ele diz aqui, é mais comum no inglês britânico do que no inglês americano. E o shall, ele quer indicar uma oferta, uma sugestão ou uma pergunta sobre o que fazer. Então, no primeiro exemplo tem assim: shall I help you with your luggage? Então, traduzindo seria assim: eu posso te ajudar com a bagagem, né? Então, eu estou oferecendo ajuda. Então, pode ser traduzido como posso. Mas, em verdade, o shall ele é utilizado principalmente como para indicar futuro. Mas, nesse caso, como verbo anômalo, ele fala sobre essa questão de ofertar ajuda, de sugestão ou perguntar o que fazer, né? Por exemplo, shall we say 2:30 then? Né? Nós devemos dizer 2:30, então. Ou shall I do that or will you? Então, eu tenho que fazer isso ou você vai fazer? Então, é perguntar sobre o que fazer, certo? Por exemplo, é muito comum nós usarmos assim a questão do let's go, né? Nós somos let's go no sentido de fazer uma pergunta. Eu pergunto assim para você, vamos, em português, né? Só que em inglês eu não posso dizer assim, let's go. Let's go, eu não posso dizer isso. Eles utilizam o shall para indicar uma sugestão de que vocês vão sair. Então, eu quero dizer vamos, eu não vou dizer let's go fazendo uma pergunta. Eu vou dizer shall we go? Shall we go? Shall we go? Então, vamos, essa é a correta maneira de fazer essa pergunta. E não let's go, isso não é correto. Então, é shall we go, certo? O próximo é o should. O should, ele pode dizer o que está certo para recomendar uma ação ou uma previsão incerta, certo? Então, o primeiro exemplo diz assim: we should sort out this problem at once. Outro exemplo: I think we should check everything again. Profits should increase next year. Então, profits should increase next year. Então, ele diz que os lucros deveriam crescer nesse ano.
I think we should check everything again. Eu acho que nós deveríamos checar tudo de novo. We should sort out this problem at once. Eu acho que nós deveríamos resolver todos esses problemas de uma vez. Então, o should, ele diz isso, recomenda uma ação, ele diz uma coisa incerta sobre o futuro, né? Como os lucros deveriam crescer esse ano, mas eles podem não crescer. Então, é uma coisa incerta, certo? Então, esses são outros verbos anômalos. E também temos o will e o would. O will, ele é usado para indicar o futuro, né? Então, assim como o shall, o will indica o futuro. Então, ele vai indicar decisões instantâneas, ofertas, promessas e uma previsão mais acertada do que o should. Então, se eu disser I should go, eu estou dizendo eu deveria ir. Mas se eu disser I will go, estou dizendo eu irei. Então, é uma previsão certa. Então, o primeiro exemplo diz assim: I can't see any taxis, so I'll walk. Então, eu não vejo nenhum táxi, então eu vou caminhando. I'll do that for you if you like. Então, eu estou oferecendo. Então, eu farei isso por você se você quiser. Ou também promise, que é I'll get back to you first thing on Monday. Então, eu vou voltar. A primeira coisa que eu vou fazer na segunda de manhã. Eu vou voltar. Profits will increase next year. Diferentemente do exemplo passado que dizia aqui, ó, profits should increase next year. Então, os lucros deveriam crescer neste ano. Agora o exemplo aqui, profits will increase next year. Então, os lucros irão crescer próximo ano. Então, estou dando uma certeza, não é uma dúvida. Agora, o would, ele é utilizado para fazer pedir permissão, fazer perguntas, marcar encontros, assim, digamos, os horários corretos, fazer pedidos, indicar preferências. Então, no primeiro exemplo, would you mind if I brought a colleague with me? Então, você se importaria se eu trouxesse um colega comigo? Então, eu estou pedindo permissão, né? Would you pass the salt, please? Would you pass the salt, please? Então, você poderia passar o sal, por favor? Would you mind waiting a moment? Would you mind waiting a moment? Então, você se importaria em esperar um minuto? Então, é uma maneira mais polida, né? Mais formal de fazer pedidos, de fazer permissão, pedir algo. Então, would 3 o'clock suit you? That'd be fine. Então, estão marcando algo, né? Então, 3 horas da tarde seria legal para você? Então, would 3 o'clock suit you? That'd be fine. Seria ok para mim. Would you like to play golf this Friday? Você gostaria de jogar golfe nessa sexta? Então, estou fazendo um convite, né? Would you prefer tea or coffee? Você prefere chá ou café? I'd like tea, please. Eu preferiria chá, por favor. Então, indica as suas preferências, né? Então, I would like coffee. Então, eu prefiro café, certo? Não se prendam muito à tradução, e sim procurem entender esse sentido, né? Relacionado à permissão, a pedidos, a agendar horários, a mostrar preferências, certo? Então, visto todos esses verbos anômalos, agora, como de praxe, nós vamos para os nossos exercícios de fixação. Beleza? Primeiro, diferentemente das outras questões, essas questões são mais específicas, com certeza não caem no Enem, porque o Enem tem toda uma questão de interpretação, mas essas questões nos ajudam a ver essas diferenças na prática. Então, é interessante que nós a façamos, ok? Então, vamos lá. E diferente porque o enunciado está em inglês também, né? Então, ele diz assim: choose the only sentence which is grammatically correct. Então, escolha a única frase que está gramaticalmente correta. Então, a letra A diz assim: The children ought go to bed early. Essa alternativa está errada,
pelo simples fato de que nós vimos um pouco atrás que o verbo anômalo ought ele precisa ter o to depois. Então, o correto seria the children ought to go to bed early. Então, aqui após o ought deveria ter, não consigo fazer, mas deveria ter o to, ok? Então, the children ought to go to the bed early. Por isso, não tem, ela está o que? Incorreta. Beleza? Letra B. Parents must be an example for children. Então, ele diz assim que os pais devem ser um exemplo para as crianças. Mas o que está incorreto nessa frase? Nós vimos que depois do must, eu acho que eu não comentei, mas depois... Ah, sim, eu comentei. Que depois dos verbos anômalos, a gente não coloca o to. Então, com exceção do ought. Então, o ought deveria ter o to aqui. Mas o must, ele não deve ter o to aqui. Então, por isso que ela está errada. Então, deveria ser Parents must be an example for children. Ok? Letra D. May they come to class with us? Aqui não está aparentemente nada errado, mas tem uma questão que eles não usam o may com o pronome they. Então, eles não usam o they com esse pronome. Não usam o may com o pronome they, né? They quer dizer o quê? Eles ou elas. Então, eles não usam. Então, por isso que, de acordo com a gramática, esse item está incorreto, certo? Letra E. Man has to understand that the planet needs to be saved. Então, os homens precisam entender que o planeta precisa ser salvo. Estaria tudo perfeito por causa de uma letra comprometeu a frase. Que, no caso, a palavra man, com E, quer dizer homens. E quando... indo lá para a questão da conjugação dos verbos, quando eu tenho um plural, eu não uso has, eu uso have. Então, seria men have to understand, certo? E o have, ele não é um verbo anômalo, ele é um verbo auxiliar, então ele necessita desse to aqui depois. Então, seria, no caso, ou colocar aqui um a, ficaria ok, ou trocar o has por have. Então, só sobrou a letra C, que diz Girls can play soccer as well as boys. Então, garotas sabem ou estão aptas, são hábeis a jogar futebol tão bem quanto garotos. Então, o item correto é, sem dúvida, a letra C. Ok? Segunda questão diz o seguinte: Kids use those devices during the night. It's very dangerous for their health. Então, ele diz crianças usar esses aparelhos durante a noite é perigoso para a saúde delas. Então, eu tenho que usar o quê? O must. Então, crianças devem usar esses aparelhos à noite? Acho que não. Crianças podem usar esses aparelhos durante a noite? Não, então não é may. Can. A única que está mostrando algo negativo é a letra E, que ele fala mustn't, né? Que é o must com o not. Então, o not ele indica negativo. Então, se ele está dizendo que é perigoso para a saúde, é porque não deve ser usado durante a noite. Então, o correto ficaria: Kids mustn't use those devices during the night. Então, crianças não deveriam usar estes aparelhos durante a noite. Eles referem a aparelhos celulares e eletrônicos. Então, mustn't, ele está dando uma dica, está dando um conselho, certo? Questão 3. Fala assim: Everyone follow the rules no matter social class the person belongs to. Então, todo mundo segue as regras sem importar a classe social a qual ela pertence. Então, eu vou usar o quê? What. Eu não posso usar o what porque não tem o to depois. Então, estaria faltando. Eu não uso o can, né? Eu uso o must. Por quê?
Porque ó, eu estou dando um conselho, né? Então, todo mundo deveria seguir as regras sem importar a classe social a qual elas pertencem. Então, como eu estou dando um conselho, o must ele é o mais apropriado para ser utilizado. Por isso que eu utilizo o must nesse caso. Na questão 4, falamos assim: Children learn languages a lot faster than adults. Então, crianças aprendem línguas muito mais rapidamente do que adultos. Então, eu não posso usar a letra E, né, o what, porque não tem o to. E o what ele precisa vir acompanhado do to exclusivamente. Eu vou usar a letra A, eu não posso usar por quê? Porque children é o plural de child. Child é criança, children é crianças. Eu não posso usar a palavra criança, está no plural, então eu tenho que usar o are e não o is, como tem na letra A. O is é para singular e children é plural, por isso que eu não posso usar essa letra A. A letra B diz children mustn't learn languages a lot. Então, crianças não deveriam aprender línguas mais rápido que adultos. Não faz sentido. E a letra C eu não posso usar, por quê? Porque children está no plural e o has é utilizado para singular, terceira pessoa do singular. Então, se fosse child, estaria correta, certo? A letra D é a correta por quê? Porque ele fala assim: crianças podem aprender línguas mais facilmente do que adultos. Então, o can ele está dando uma possibilidade e não uma obrigatoriedade. Não é obrigado uma criança a aprender uma língua mais facilmente do que um adulto. Nós sabemos que pode, mas tem crianças que não aprendem porque não são expostas à língua, não são incentivadas para tal. Então, seria mais corretamente a letra D. Beleza? E a última questão diz assim: Jiba played volleyball very well when he was an athlete. Então, Jiba joga voleibol muito bem quando ele era um atleta, né? Então, ele jogava quando ele era um atleta. Então, se eu quero indicar um passado, e no caso, dizendo que uma pessoa era capaz de fazer algo, nós aprendemos que o can, ele indica habilidade. Também ele pode indicar habilidade, mas uma habilidade no presente. Só que ele fala que no final, ele diz assim: when he was an athlete. Então, quando ele era, né, tá no passado. O verbo to be no passado. Então, quando ele era um atleta. Eu não posso usar o can porque está no passado. O passado de can é o que? Could. Então, ficaria como Jiba could play volleyball very well when he was an athlete. Então, ele sabia jogar vôlei quando ele era um atleta. Então, bem interessante essa questão do passado das habilidades, né? Que se eu dissesse Jiba can play volleyball very well, eu estaria ok. Porque eu estou dizendo, o Jiba consegue, ele é apto a jogar vôlei muito bem. Mas como é o passado, eu utilizo o could. Ok? Então, well, that's all, folks. Então, é isso, pessoal. Façam os exercícios propostos. Qualquer dúvida, vocês podem me contatar, falar no WhatsApp. Beleza? Então, um abração, pessoal.